Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos ou de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 25, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Ora, ontem nós fizemos uma pausa na meditação de São Mateus porque foi solenidade de São João Batista. E nós lemos lá o Evangelho de São Lucas e falamos a respeito de João Batista. Voltamos agora, na quarta-feira, ao Evangelho de São Mateus, na conclusão do discurso do Sermão da Montanha. Jesus hoje está nos alertando para os falsos profetas. Existem falsos profetas? Sim. Existem aqueles que, como diz Jesus, eles parecem com ovelhas, eles parecem com o pastor, mas na realidade eles são lobos ferozes. Diz Jesus que eles vêm até nós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro eles só têm uma vontade: dispersar e destruir o rebanho de Deus. É por isso que nós estamos hoje, infelizmente, vivendo essa grande confusão do tempo de hoje. É preciso lembrar aqui, meus irmãos, que um jeito muito eficaz do demônio nos atingir é no nosso intelecto. Quando nós falamos de guerra espiritual, quando nós falamos de batalha espiritual, o que logo nos vem à mente, a primeira coisa que nos vem à mente é uma luta com espadas, até porque Efésios capítulo 6 usa essa linguagem de espada, né, de couraça da justiça, de sandália da verdade, usa essa imagem. Quando nós falamos de batalha espiritual, na nossa cabeça, a primeira imagem que vem para nós é de uma guerra, com espadas, com tiros, com bombas. A primeira coisa que nos vem é isso, mas nunca podemos esquecer, a batalha espiritual é uma batalha intelectual, é uma batalha que acontece no mundo espiritual, né? Não é a batalha de pegarem armas, não. Como que é a luta, por exemplo, como foi a luta, né, de São Miguel Arcanjo com Lúcifer para expulsar, né, ele do céu? Acha que pegaram lá em armas e não. Né? A batalha é intelectual, ela é espiritual. São Miguel disse: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, há uma batalha espiritual. E essa batalha, ela é intelectual. E, claro, se os intelectos, se as mentes, elas estão perdidas, se elas não sabem para onde elas estão caminhando, então qualquer caminho serve. Qualquer alucinado, qualquer louco, né, que tem a intenção de se aproveitar do rebanho de Deus, então ele se introduz como com pele de ovelha no meio do rebanho de Deus, com o objetivo de usurpar. Agora, claro, né, tranquilidade para cada um de nós. Por quê? Porque Jesus, ele disse que tem como a gente conhecer e tem como a gente saber quem é quem dentro, né, da vinha do Senhor. É bem verdade que Jesus disse certa vez no próprio Evangelho de São Mateus, ele falou que dentro da vinha do Senhor há joio e trigo.
E ele explica até, olha, o patrão, ele foi lá e semeou o trigo no campo. Quando ele foi dormir, de noite, né, o inimigo foi lá no meio e semeou o joio. E perguntaram, querem que a gente arranque o joio agora? Não, porque há possibilidade de arrancar também o trigo. Deixa crescer um e outro até a colheita. É um mistério, mas no meio de nós há trigo, mas também há joio. Há joio no meio de nós. E nós precisamos exatamente reconhecer quem são esses falsos profetas. Quem são aqueles, e falando assim de um modo mais geral, né, num âmbito mais geral, olhando para fora, Jesus então nos dá a fórmula. Jesus diz, pelos frutos é que a gente conhece quem é e quem não é. Não é pelo que se fala, mas é pelos frutos. Isso é um critério muito importante. Isso é um critério maravilhoso para cada um de nós, de olharmos para os frutos, de examinarmos os frutos para saber se aquela árvore é boa ou ruim. Jesus chega a dizer mais, Jesus diz, olha, uma árvore má, ela não pode dar fruto bom. E nem uma árvore boa, ela dará frutos ruins. E ele diz, pelos frutos vocês conhecem se aquele é um falso ou um verdadeiro profeta. Então, quantas pessoas, né, falando de doutrina, falando de Deus, falando disso, falando daquilo e daquilo outro, mas quais são os frutos que produz? Quais são os frutos? Fruto de unidade? Né? Ou são muito mais pessoas causando divisão dentro da igreja de Cristo do que causando a unidade? Né? Então, a divisão é um fruto do demônio. A unidade é do Espírito Santo. Né? Quando a gente olha para a vida de uma pessoa e você procura ali os frutos do Espírito, os 12 frutos do Espírito, e você não encontra, e a gente encontra muito mais vício do que virtude, então a gente fica desconfiado, né? Se aquela árvore é uma árvore boa ou se aquela árvore é uma árvore ruim. É como assim, né? O pai de família que é um pregador, né? Ele é um pregador da palavra e na igreja, ele é o santo quase canonizado pela comunidade. Quase canonizado. É um santinho. Mas em casa, ele é um demônio. Ele é ruim com a esposa, ele é ruim com os filhos, ele deixa a família passar necessidade, ele abandona a família o tempo todo. Ora, pelos frutos a gente conhece essa árvore. É evidente que isso é um teatro, porque o verdadeiro, né, discípulo de Cristo é aquele que é uma coisa fora e é aquele que é a mesma coisa dentro. Ele não é duas pessoas, porque pelos frutos a gente conhece a árvore. Né? E isso vale para tudo. Né? Esse critério de Jesus é para a gente examinar, né, os falsos profetas. Sim, meus irmãos, existem lobos ferozes que estão aí muito mais para fazer confusão na cabeça das pessoas, para dividir o rebanho de Deus, do que para agregar e com uma roupagem, né, de estar prestando um serviço à comunidade cristã. Isso é triste, mas temos, e não é de hoje, né? Isso já é antigo, nós temos já há muito tempo. É claro que enquanto o tempo vai caminhando, né, o mistério da iniquidade também, como nos diz São Paulo em Tessalonicenses, o mistério da iniquidade, ele também vai crescendo no meio de nós. Por quê? Porque a palavra em Apocalipse diz lá que o demônio sabe que pouco tempo resta para ele. Então, ele está jogando todas as cartas que ele tem na manga agora. Ele está jogando as cartas, né? Ele está jogando tudo. Ele está atacando para todos os lados. Então, existe, por exemplo, hoje, falsos profetas contando mentira com cara de verdade. Sim, uma mentira bem embalada, né? Bem arquitetada, né? Com um embrulho muito bonito, mas aquilo continua sendo mentira, né? Continua sendo mentira. E pior, existem mentiras que desafiam
a nossa sanidade, inclusive. Quando um homem, ele se olha no espelho e ele diz que ele é uma mulher, né? Porque disseram que ele é uma mulher, então a coisa foi pro ralo mesmo. E vice-versa, isso vale para uma mulher também. A coisa foi pro ralo mesmo, né? Porque isso desafia aquilo que é a verdade, aquilo que nós estamos vendo, né? E o povo está caindo nessa. Isso é o quê? Isso são as artimanhas do demônio, né? Então, belas mentiras, né? Ou tristes mentiras com uma capa de bela verdade, né? São os lobos, que só tem um objetivo: dispersar o rebanho de Deus. Jesus falou: fiquem atentos, cuidado. Ó, nosso Senhor começa o evangelho dizendo: cuidado com os falsos profetas. Então temos que ter cuidado? Temos. Nós temos que fazer aquilo que São João nos ensina nas suas cartas: examinai tudo e ficai com o que é bom. Porque no meio de coisas boas, por vezes, nós vamos encontrar alguma coisa que está saindo fora, né? Mas o Espírito Santo, ele nos coloca de volta, né? No trilho. Então vamos pedir ao Senhor hoje que não nos deixe cair na confusão. Hoje, então, com esse evangelho, nós pedimos ao Senhor um maravilhoso dom do discernimento dos Espíritos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.